Oséias, capítulo 14. Povo de Israel, volte para o Senhor, seu Deus. Você caiu porque pecou. Voltem para Deus e orem assim. Perdoa todos os nossos pecados, ouve a nossa oração e os nossos louvores serão o sacrifício que te oferecemos. A Síria não pode nos salvar e a cavalaria não pode nos proteger. Nunca mais diremos aos ídolos feitos por nós mesmos que eles são o nosso Deus. Tu, ó Deus, és misericordioso e cuidas dos necessitados. O Senhor Deus diz: vou curar o meu povo da sua infidelidade e vou amá-los com todo o meu coração, pois não estou mais irado com eles. Que as pessoas sábias e ajuizadas entendam a mensagem deste livro e meditem nela. Os caminhos de Deus, o Senhor, são certos. Os bons andarão neles, mas os pecadores tropeçarão e cairão. Bom, eu quero ministrar nessa noite ao meu e ao seu coração o seguinte tema: o convite de Deus. Quem aqui já recebeu um convite de Deus? Amém? Amém. Outros já receberam. Tem gente que recebeu mais de um convite. Sabia disso? Tem gente que recebeu mais de um convite de Deus. Mais de 2. Talvez o primeiro convite foi de ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo. O segundo convite talvez foi uma chamada ao ministério. Seja ele de qualquer forma, de qualquer estilo. Mas o convite de Deus é algo especial. Sabe, irmãos, talvez você está aqui e você não entende, ou até esse momento não compreende que Deus te convida. Mas eu quero te dizer que Deus te convida para algo maravilhoso. Caio convidou a igreja inteira para o casamento dele. Olha que beleza. Hoje ele olhou para mim e disse assim: Caio é um menino bonito, eu acho ele bonito. Só que a esposa é mais ainda, né? Então ele convidou todo mundo. Mas, amados, o convite de Deus, apesar que o convite de Caio é um convite especial, é um momento especial na vida dele, o convite de Deus é algo muito mais especial. É algo extraordinário. É algo magnífico. E Deus te convida, assim como convidou a Israel a uma vida de arrependimento e confissão. Porque o convite de Deus requer aos seus convidados confissão e arrependimento. E talvez você está aqui e você nunca confessou a Deus a sua real situação, os seus pecados. O convite de Deus requer confissão, mas requer arrependimento, abandono do pecado, viver uma nova vida em Cristo. Então Deus te convida a um novo tempo, a um começo diferente, a experimentar da graça redentora, da bênção extraordinária de conviver com Deus.
O convite de Deus é para você. E a intenção de Deus é que você receba esse convite e confesse diante de Deus os seus pecados, entregando totalmente ao Senhor a sua vida, porque Ele é Deus, é Senhor de todas as coisas. E quando lemos esse texto, ficamos maravilhados em saber que esse texto tem 2.800 anos antes de nós. Muito tempo. Mas esse texto falou de forma profunda ao reino do norte, a Israel, que estava vivendo um momento caótico, um momento de declínio moral, religioso e político. A política tinha se corrompido totalmente. Israel tinha feito aliança. Jeroboão II reinava e começou a fazer aliança com a Síria e com o Egito. A idolatria começou a reinar de forma terrível. Havia infidelidade à aliança do Senhor, e o povo esfriou o amor a Deus, e outros perdeu totalmente a adoração e o convívio de estar diante de Deus e de adorar o Senhor. O convite de Deus é algo magnífico, independente da situação da qual você venha estar vivendo, ou independente da situação da qual o nosso país está vivendo. Falando nisso, o meu desejo é que a cultura brasileira, que é uma cultura miserável de político ladrão, possa mudar. Possa mudar a partir de homens e mulheres de Deus que oram, pedindo a Deus direção para votar corretamente, segundo os desígnios e os desejos de Deus. Então talvez hoje você está aqui e a idolatria ou a egolatria ou o egocentrismo tem dominado a sua vida, tem dominado a sua história. Você tem colocado um outro no lugar de Deus. Talvez você está aqui e você já teve algum momento de convívio, de intimidade com Deus. Agora você não vive mais. Você quebrou a aliança. Você se divorciou de Deus. De um Deus que está vivo. De um Deus do impossível. Do Deus que tem um relacionamento. Do Deus que um dia te chamou e te convidou para que você desfrutasse de um amor extraordinário com Ele. Talvez você está aqui, irmão, e a retrato de Israel, reino do norte. Talvez você está aqui e você perdeu totalmente o amor. Não há mais amor pelo reino de Deus, pelas coisas de Deus, pelo serviço de Deus, e nem amor pelo próprio Deus. E você tem demonstrado a sua falta de amor com a sua vida, com seus atos, com suas palavras, com o que você vê, como você se comporta. Você tem demonstrado a sua falta de amor por Deus. Mas em meio a tudo isso, eu quero te dizer que Deus te convida. Te convida de uma forma muito especial. Deus te convida a converter-se. Deus te convida a tomar um novo rumo, tomar uma nova direção. Deus te convida a mudar de vida, a mudar de atitude. Deus te convida a você voltar-se para Deus. E a palavra de Deus, no versículo 1, diz: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados está caído. Então Deus te convida a você voltar, para que Deus possa te restaurar, te levantar, te curar, para que Deus possa te abençoar. Volta-te, volte a Deus. Volte a ter amor a Deus, volte a ter devoção, volte a ter alegria de cultuar,
Volte para Deus em evangelização, em falar da bondade de Deus, em serviço, em dedicação, em adoração. Volte-se para Deus e louve ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Volte para Deus. Amados irmãos, quantas e quantas vezes precisamos voltar diante de Deus e dizer com palavras: eu pequei. E em arrependimento dizer assim, de coração genuíno: Deus, muda minha vida, minha história, eu entrego a Ti o meu coração. Transforma a minha vida. Sabe, irmãos, talvez você está aqui, não sei, e você é um crente que dizimista, vem à igreja porque você foi criado assim, você tem de vir à igreja. Você estava aqui há 40 anos atrás e cantava gritando, né? Ou há 50, 60, seu Marchione, que já está mais um pouco, né? Sei lá. E talvez você está precisando voltar-se para Deus, porque talvez você não é a mesma pessoa. Talvez você não tenha a mesma alegria. Talvez quando eu olho no seu olho eu não vejo o brilho de Deus. Quando você fala do amor de Deus, da bondade de Deus, de quanto Deus é fiel, de como Deus é um Deus abençoador, de quanto Deus é um Deus misericordioso, de como Deus é um Deus bondoso, de como Deus age de forma extraordinária e magnífica no nosso meio, em nós, como Deus é um Deus de amor. E Deus amava de uma forma tão grande a Israel que queria a restauração desse reino. Deus te ama de tal forma que quer a restauração sua. Você que está caído, a palavra de Deus diz: lembra-te, pois, de onde caíste. Arrependa-te e volte à prática das primeiras obras. Arrependa-te, confesse a Deus os seus pecados. Tenha arrependimento verdadeiro, genuíno. Algo do coração, não algo produzido ou forçado, não algo mecânico, mas algo que você realmente entende que é necessário converter-se. Aquilo que há muitos anos você não tem mexido e nem deixado ninguém mexer, é necessário converter-se. Sabe, aquela área da sua vida que você sabe que precisa mudar e não muda, você não se esforça, você não tem demonstrado mudança nenhuma, os anos se passam e cada vez mais, em vez de melhorar, está piorando. Você precisa se converter. Talvez você diz assim: pastor, eu sou crente, mas você precisa se converter. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias se converter daquilo que desagrada a Deus, daquilo que entristece o Senhor Deus do impossível, o Deus de poder. Você precisa, em nome de Jesus. Israel precisava fazer a oração do versículo 2, confessando, e 3, a Deus os seus pecados. Eles precisavam ter palavras de arrependimento, nomear pecado, não como doença, não como mania, não como costume, não como cultura, mas como pecado. Já cheguei em algum lugar, o povo diz: a cultura aqui é assim mesmo. Quem disse que é assim mesmo? Cultura errada? E tem de ser assim mesmo? Tem de mudar. A cultura aqui é assim mesmo. O povo gosta de falar mal dos outros. Essa cultura é do diabo. É demoníaca. Não é de Deus. Não, pastor, aqui é assim mesmo. A cultura é não obedecer aos líderes. É cultura do diabo. Do diabo. Não é cultura de Deus. Porque a cultura de Deus é orar um pelos outros. A cultura de Deus é submissão aos vossos guias, aos vossos líderes.
Porque a cultura de Deus é amor ao próximo. Porque a cultura de Deus é ajuda mútua. Porque a cultura de Deus é ajudar o caído, não pisar nele. E a igreja deve aprender essas verdades e viver continuamente essas verdades. Então Israel nomeia os seus pecados. E o primeiro pecado que Israel tinha era o pecado da política internacional errada. Fizeram acordos errados. E adoraram a deuses errados. Um outro pecado era a dependência da sua própria força. É depender dele mesmo. Depender dos cavalos, da força bélica de guerra. Força carnal. Um outro pecado era a idolatria. E o pecado fez com que Israel fosse escravizado. O pecado fez com que Israel pudesse ser escravizada. O acordo feito com a Síria fez com que a Síria destruísse totalmente Israel alguns anos depois. Sabe por quê? Porque eles tinham pecado para com o Senhor. E a vontade de Deus era que esse povo aprendesse a confessar os pecados, nomeando os pecados. E só é assim que Deus pode trazer cura e perdão. Só é assim que Deus pode trazer cura e perdão. E a vontade de Deus é trazer para a minha vida e para a sua vida cura e perdão. Talvez você está aqui e você precisa experimentar da cura de Deus. Seu coração está ferido. Você talvez está aqui e você está extremamente triste, angustiado, deprimido. Talvez você está aqui, você está com o seu coração cheio de mágoa, de rancor, de angústia. Talvez você está aqui diante da presença de Deus e nem queria estar. Você precisa do perdão de Deus. Talvez você está aqui e você pensa assim, Deus pode convidar todo mundo para ir para o céu, para experimentar uma comunhão com Ele, mas a mim não. Eu sou pecador, eu sou miserável. Eu quero te dizer que Jesus Cristo tem perdão para você. E Ele te convida porque Ele quer te curar. Ele quer te abençoar. Ele quer ser o seu Deus. O Senhor Jesus também faz um convite maravilhoso para você. Ele diz assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados. Sabe? Permita que Deus ajude a você a viver. Permita que Deus trabalhe no seu coração e na sua vida, para que você possa viver as verdades de Deus em uma intimidade maior com Deus. Não permita que o tempo, que o mundo, que as pessoas, que as tribulações, que as dificuldades, que as opressões da vida te afaste de Deus. Porque talvez tenha tentado e tenha te afastado de Deus. Mas você pode voltar-se para Deus. Você pode aceitar o convite do Senhor Jesus Cristo. E você pode experimentar a vida de Deus na sua vida. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, que é rico em perdoar. Volte-se para Deus hoje, porque em Deus há perdão. Independente da sua situação, independente que você é crente, presbiteriano, ou batista, ou assembleia, independente de quem você é. Independente de você ser ladrão, prostituto, viciado, mau caráter, fofoqueiro, eu quero te dizer que Deus pode mudar a sua história. E em Deus há perdão para a sua vida. Volte para Deus. Volte em confissão, nomeando o pecado, e volte em arrependimento. Arrependimento sincero, arrependimento do coração. E Deus irá te perdoar e curar a sua vida e curar a sua história. Amém?